no limite da notícia e o máximo de informação. Podmax. Olá pessoal, hoje no Podmax nós estamos recebendo Francesco Moliterni e José Luiz, diretor de operações da Enel Brasil, Francesco, presidente da Enel Rio de Janeiro. E hoje vieram trazer boas notícias aqui do Podmax, dos investimentos que a Enel tem feito, por todo o Rio de Janeiro, em especial aqui pela região noroeste. São mais de 240 milhões de reais investidos para fortalecer o fornecimento de energia elétrica para as cidades de Pádua, Peribé, Itaocara, Miracema, toda essa região noroeste fluminense. Um pleito antigo da nossa região. Há mais de 20 anos nós militamos nesse pleito de poder de conseguir junto à empresa Enel, que é a detentora da concessão do nosso estado, para que fosse feito esse investimento, para que as nossas empresas pudessem operar em sua capacidade máxima, para que nós pudéssemos ter um atrativo a mais, uma segurança a mais para aqueles empresários que estão investindo, que investem há muitos anos na nossa cidade, e que a gente pretende e busca cada dia mais trazer para geração de emprego, geração de divisas para a nossa região. Então, Francesco, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, e a gente gostaria de entender um pouco mais desse investimento, de como a Enel, na sua gestão, enxerga o cenário brasileiro, a possibilidade da renovação do contrato com a Enel Brasil, com o estado do Rio de Janeiro. Então a gente queria entender um pouquinho, saber um pouquinho desses investimentos, de tudo aquilo que a Enel tem feito de melhorias, na busca de melhor atender seus consumidores. Então, a palavra, Francesco Moliterni. Boa tarde, prefeito. Obrigado a Podmax para essa oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui com meu colega José Salas. Enel acredita muito no Brasil. A gente está desenvolvendo, estamos fazendo um grande investimento no Brasil, em particolare no Rio, que é a área de minha atuação. A gente está investindo no triênio 2025-27 6,1 bilhões de reais, que a gente quer uma rede que seja mais moderna, seja mais resiliente, e por isso depois o José Salas vai entrar mais no detalhe, mas essa é a postura da Enel. A Enel quer ficar no Brasil, quer ficar no Rio. Por isso a gente está fazendo todo o percurso que está previsto do decreto do presidente Lula para o processo de renovação. Tivemos uma approvazione, uma avaliação técnica da parte da ANEL, e a gente agora está no percurso do processo de renovação para 30 anos. Mas além desse percurso, a gente está investindo, porque é o nosso compromisso com a população. O nosso foco principal é o cidadão, o consumidor. Por isso, todo esse investimento que a gente está fazendo tem um objetivo único, que é melhorar a qualità do servizio e modernizzare un'infrastruttura che è un'infrastruttura antica. Enel fica no Rio da 10 anos, uma herança de que estava antes da Enel, e por isso vamos continuar firme nesse compromisso muito importante para nós. Quero agradecer muito o senhor, porque ovviamente fundamental è o dialogo costruttivo, nel suo caso con você, con la prefettura di Padova. Dal primo momento che a gente si incontrò nasceu questo importante dialogo, questa parceria, che acho che è un punto di forza para oggi fare o evento che fizemos, a inauguração da pedra fundamental dessa importante obra, sem parceria, sem un relazionamento trasparente, costruttivo entre prefeitura, popolação e ovviamente a concessionária pública, tudo vira muito complicado, muito difícil. Por isso eu queria muito agradecer esse nosso relacionamento muito leal, muito correto, de respeito, mas com um foco bem definido, que é melhorar a qualità do servizio para os nossos consumadores.
A regione del Nord-Oeste para nós é uma regione muito importante, porque o estado do Rio, além de não ser o estado mais grande do Brasil, é um estado muito importante, muito estratégico, tem alma turística, tem alma industrial, ma io tive l'opportunità di conoscere la prima vez Sant'Antonio di Padua, importante o polo do papel, não é só o polo do papel, mas é muito impressionado da a visita que fizemos junto a várias empresas, muito impressionado do nível tecnológico e também da postura de cada empresário. Tem um ecossistema muito sano e fiquei muito impressionado. Por isso eu, em cada lugar, e hoje também aqui nesse PodMax, quero reafirmar nosso compromisso. A Enel quer ser um parceiro forte e firme da Prefeitura di Sant'Antonio di Padua nel processo di desenvolvimento econômico, social, cultural e ecosustentável, porque a gente acredita também nesses valores que são muito importantes. Por isso, seguimos juntos. Francesco, nós sabemos a grande dificuldade, né, de se empreender num país como o Brasil, né, de infraestrutura que precisa de muito investimento. A gente sofre aqui, principalmente na região noroeste fluminense, com essa dificuldade, né? Nós tivemos agora há pouco as nossas rodovias reformadas, mas por muito tempo a gente sofreu com essa questão do escoamento da produção, né? dessa distância do centro do Rio de Janeiro, né? Isso dificulta muito estar longe da capital. Então esse investimento, deixar ressaltado aqui, é muito importante para que a gente, como eu disse no início da nossa conversa, né, para que a gente possa consolidar de vez o município como polo papeleiro. Nós tínhamos o risco de que as empresas se evadissem do município por conta da falta de infraestrutura, pela falta da capacidade de energia. As nossas empresas, né, se não todas, pelo menos a Copapa, que é a maior, ela sofre com o desempenho das máquinas, que não conseguem produzir o suficiente para poder atender as demandas da empresa, né? Então, assim, a empresa poderia estar faturando muito mais, mas com a qualidade de energia que ela recebe, as máquinas rodam em velocidades menores, né? Não conseguem atingir sua plenitude, isso impacta, né, no seu orçamento, no seu faturamento. Você imagina você perder 2, 3, 4 milhões por mês de faturamento, chega no exercício, né, no exercício anual, nós estamos falando aí de mais de quase 80 milhões de reais de prejuízo, né? Então acreditamos que com esse investimento, acreditamos não, né, com certeza com esse investimento, essa questão será superada. Mais na frente a gente pode voltar a abordar essa questão dos grandes consumidores, né? Ressaltar aqui que o maior consumidor de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, que todos pensam que é a Petrobras, na verdade, é a Copapa, né? Que é um dos maiores consumidores de energia. Deixar registrado aqui para as pessoas saibam, né, da importância da Copapa no cenário da indústria do estado do Rio de Janeiro, né? E fico feliz que esses empresários agora podem ter os seus investimentos assegurados, né, e poder saber que vai contar com energia de qualidade para avançar cada vez mais, né? O que era o medo da gente de eles migrarem para outros municípios, né? Agora a gente tem a certeza de que os que estão aqui, né, eu costumo falar que empreender na região noroeste, o cara que é empreendedor aqui, que é empresário, em qualquer outro lugar do país ou do mundo, ele se sai muito bem, né? Porque com as dificuldades que nós temos aqui, não é fácil não. Então acredito que com essa virada de chave, né, que a gente vai conseguir evoluir muito mais do que hoje, né? Acredito que a gente vai avançar em 10 anos, 30, 40 anos à frente, né? E eu fui, por grande parte da minha vida, hoje eu ainda trabalho ainda com a questão do ar-condicionado, né? E eu costumava pensar, gente, como é que vai... a gente não tem investimento há mais de, seguramente, que eu entendo por gente, mais de 40 anos que a Enel que a concessionária não faz um investimento de expansão de rede, de aumento de carga, né? E eu, no mínimo por baixo, 100 ar-condicionados por mês. Tem os outros colegas também que trabalham. Então a gente fala, poxa, eu trabalho com isso há 20 anos. Há 20 anos sobrecarregando, né, o sistema existente com aparelhos, né, que consomem. Agora nós estamos instalando o ar-condicionado em todos os nossos colégios. E assim, o medo de um colapso, né, energético
com consumo em ascensão, né, o clima cada vez mais quente, necessitando de climatização, e a preocupação também era, não só com as grandes empresas, né, e agora tocar aqui no coração dos consumidores, tocar no coração da Enel com relação aos consumidores, né, os residenciais, né. Então, trabalhava com geladeira, com máquina de lavar, e assim, principalmente nos refrigeradores, o grande problema era a questão da oscilação da rede, né? O que ocasionava grandes prejuízos aos mercados, né? Os domicílios, né? As residências, né? O que esse consumidor, né? Essa grande massa que consome o produto da Enel, que é energia, o que ela pode esperar, principalmente, você pode falar a nível estadual, que o investimento ele é, dizemos, global aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E da região noroeste em específico, né? Que é o motivo da sua visita aqui na nossa cidade, mas aproveitar a oportunidade de falar o que o consumidor final pode esperar de qualidade, né? De evitar aqueles transtornos, de às vezes estar de noite com o ar-condicionado ligado. A gente espera sempre que quando acontece um mau tempo, uma chuva, né? Dá um relâmpago, um raio, aí é normal que algum sistema desarme, né? Mas ultimamente, principalmente na minha rua, fazer uma reclamação com o consumidor final, né? A falta de energia era constante. Então, qual o recado que vocês deixam, né? Qual que é a palavra que vocês deixam para esse consumidor final, para essas residências do nosso estado? Deixa eu falar ao meu sócio. Só licença. Chegar mais próximo, só um pouquinho. Tá bom? Só para... Bom, vou deixar a bola para o meu sócio, José Salas. Obrigado. Com a palavra, Salas. As Salas, ele Obrigado. parte técnica, ele é o cara. Bom, prefeito Paulinho, muito obrigado realmente pela oportunidade de estar aqui com vocês no PodMax. Acho que é muito importante para nós ter esse momento de podermos falar um pouco sobre os investimentos, qual é o plano que temos pela frente, não? Francesco comentava agora há pouco nos próximos 3 anos. A Enel tem sempre os planos de negócio são cada 3 anos, não? E cada ano se vai atualizando os próximos 3 anos. Este trienio que es 25, 26 y 27, como falaba Francesco, temos um investimento de 6.1 bilhões, que por sinal é o maior ciclo de investimento que desde a Sergi se estão fazendo no Rio de Janeiro. E o mais importante vai em linha com as perguntas que você está fazendo. Ok, esses 6.1 bilhões, que é o que chega para o cliente, não? Acho que aí o importante é explicar um pouco como que esses 6.1 bilhões estão divididos. Nós dividimos nosso plano técnico, nosso plano de negócio em 3 eixos. O primeiro foi algo que você tocou, que está associado a como aumentamos a disponibilidade de energia para o desenvolvimento do Estado. Então, o primeiro foco, mais ou menos, está quase 48%, 50% dos investimentos está para ampliar nossas subestações. Hoje nós temos um parque de umas 128 subestações e dessas 198, 98 subestações nos próximos 3 anos elas vão ser aumentadas sua capacidade e modernizadas. Por isso, o volume do investimento que nós vamos ter por cada ano. Para a gente ir pontuando, os investimentos serão feitos nas subestações e nas redes, serão reforçadas as redes dentro da cidade isso, também? Exatamente, vamos lá. Então, a primeira parte está associada a como colocamos mais energia, porque o ponto é a escassez de energia a nível da fonte. Então, por isso precisamos ampliar, por exemplo, falando do caso de Pádua, não? Precisamos ampliar a subestação Santo Antônio de Pádua, aumentando a capacidade instalada que tem hoje. Só que, adicionalmente a isso, o segundo eixo que temos que trabalhar é a próxima pergunta que você fez, que está associado à flexibilidade da operação. Então, eu estou aumentando a minha capacidade. Imagina se eu tenho uma estação de tratamento de água onde eu tenho um reservatório. Eu estou aumentando a capacidade de reserva, mas agora eu tenho que melhorar a flexibilidade da distribuição dessa reserva que eu aumentei. Então, eu aumentei a minha fonte de energia e o próximo investimento que está associado a que vai ser flexibilidade dessa rede. Então, aí estamos aumentando a capacidade dos cabos, trocando cabos de mais de 40, 50 anos por cabos de nova tecnologia
por sinal, uma tecnologia italiana, um tipo de cabo bem, ele consegue conviver com a natureza, lembrando que no caso do Rio, mais de 90% da nossa rede vai por área de proteção ambiental. Então a rede tem que ser capaz, além de ser resiliente, de como ela conviver com a natureza. E uma responsabilidade nossa, do ponto de vista ambiental, de desenvolver a rede, mas que cuidemos também do meio ambiente. Então, o próximo, a outro eixo está associado a essa flexibilidade. Por exemplo, quando a gente fala sobre o Noroeste, em esses 3 anos estamos falando de mais de 30 quilômetros que nós vamos a repotenciar de rede. Vamos a instalar quase 100 equipamentos telecontrolados, porque então a ideia é repotenciarmos a rede, mas colocamos ela tecnologia e digitalizamos dela, para realmente conseguir fazer isso mais automático, sem precisar de chegar uma equipe a trabalhar em um desses equipamentos. Esse sistema, para quem é da área, né, da elétrica e vai assistir a gente, claro, né, esses sistemas eles são regionais, né, que pontualmente eles religam a rede, é isso? Reconectam as redes? Exatamente. Esses são equipamentos que estão distribuídos estrategicamente na nossa rede. Esses equipamentos eles têm a capacidade de interligar redes, de isolar uma falha, isolar a rede dessa falha. Fazer as manobras, né? Fazer as manobras. Então, antigamente eram chaves manualmente que eu tinha que mandar uma equipe. Então, na verdade, quando eu ia fazer a operação, eu tinha que mandar 3 equipes. Uma equipe que ia abrir para isolar, uma equipe que ia fechar para poder juntar os dois circuitos e outra então, equipe. Para que as pessoas entendam, um problema isolado de uma sobrecarga ou de alguma interrupção aqui no município de Santo Antônio de Pádua, que às vezes poderia afetar outras cidades, você consegue isolar o município e fazer com que as outras cidades continuem energizadas. E dentro do próprio município. E dentro do próprio porque município, setorizar, né? A ideia é, dentro desse processo de flexibilidade, por isso eu falo mais de 30 quilômetros, é porque, adicionalmente a isso, nós interligamos as redes. Então, através de um circuito, eu posso assumir a carga de outro circuito se naquele circuito bater um poste, por exemplo. Então, eu posso isolar com equipamento, um equipamento isolo, com os outros 2 equipamentos, eu conecto esses 2 circuitos e consigo recuperar essa carga. E somente vou perder a carga que onde está o poste abarroado. Não? Então, esse é o conceito. Então, parte desse investimento, que mais ou menos são uns 30%, está associado à flexibilidade da operação. Tem um terceiro, que é o conceito de confiabilidade. Ele está mais associado a quê? Manutenção. Então, nós estamos ampliando, por exemplo, no caso da poda, nós estamos aqui em Pádua, nós podamos normalmente, fazemos umas 15.000, 20.000 podas. Este ano vão ser 75.000 podas. Então, parte desse investimento, o outro resto do investimento está associado à manutenção. Essa prevenção, manutenção preventiva. Preventiva, poda e correção de anomalias que possamos encontrar na rede. Então, são os 3 eixos que estão dentro desses 6.1 bi. Mas, como comentava agora há pouco, quando nós estávamos fazendo o lançamento da pedra fundamental desta obra, desses 6.1 bi, quase 600 milhões é só para o noroeste do estado. Ou seja, quase o 10% do que nós vamos investir. Eu já ia te perguntar como é que era essa divisão, né? Porque a gente quer entender como é que seria essa divisão. Então, no Noroeste, quase 600 milhões, né? E o outro montante desse recurso, vocês vão investir em outras horas do Estado. Se você puder nominar onde será feito esse investimento, que o programa vai rodar e as pessoas vão servir para poder orientar também. Na verdade, nós temos o Francisco comentava que o estado do Rio de Janeiro, ele não é um dos maiores do país, mas tem 2 coisas. Primeiro, a importância que o estado tem, e segundo, é a diversidade que o estado tem. Essa diversidade, do ponto de vista econômico, é muito boa, porque por um lado tenho praias, eu tenho turismo, por outro lado tenho o noroeste, onde eu consigo ter toda a parte celulosa, toda essa parte. Por outro lado, tenho a região serrana. Só que, desde o ponto de vista, para mim, como técnico,
me gera desafios diferentes porque eu tenho sistemas de distribuição completamente diferentes. O sistema de distribuição com que eu atendo, aproveitando a diputada Célia e ao deputado Fernando Jordão, com que a rede que eu atendo, Angra e Paraty, é completamente diferente porque lá é cabo submarino, cabo enterrado, cabo que é completamente isolado porque temos que entrar entre os arcos da praiais. Então, é um tipo de rede completamente diferente. Tem muitos cidadãos paduanos, principalmente professoras, né, que foram bem jovens para a região de Angra, né, aquela região da costa, para trabalhar como professores e com certeza a gente vai ter muita audiência lá. E eu passei uma temporada lá, há 2, 3 meses atrás, assim, particularmente a gente sofreu muito com as quedas de energia, né? Nessa região particularmente, quais serão os investimentos que serão feitos na região de Angra, Paraty? O que vocês podem deixar para nós aqui de mensagem que vai ser feito naquela região? Sí, na região de, por exemplo, Paraty. Paraty é uma área belíssima do estado do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, não? Hoje, no caso de Paraty, ele é atendido apenas por uma linha que sai de Mambucaba e vai até Paraty, são uns 40 quilômetros, uma linha que ela vai por meio da Mata Atlântica, área de proteção ambiental, 100%. Então, cada vez que eu perco essa linha, eu perco todo Paraty. Nós temos feito investimento em geração, nós geramos na própria subestação, mas evidentemente não consigo gerar para os quase 30.000 clientes. Nós estamos dentro deste plano, deste projeto, assim como temos o projeto para o Noroeste, estamos construindo uma segunda linha para Paraty, que também esperamos que em outubro, novembro, tenhamos essa linha pronta. Então, aí Paraty terá 2 linhas. Com o mesmo conceito, vamos aumentar a capacidade, vai poder crescer do ponto de vista de energia, mas também vai ter uma flexibilidade para isso, quando temos um problema em uma, não tenhamos problema na outra. Então, elas estão completamente separadas, as linhas, elas não se cruzam em nenhum momento, precisamente para ter essa flexibilidade. Então, esse é o conceito. Mas, por outro lado, estamos fazendo também investimentos na região serrana. Toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de areal que está crescendo muito, e aí trabalhando com o prefeito Gutinho sobre isso. Em Petrópolis, Teresópolis, estamos também aumentando, fazendo troca dos fios para um tipo de cabo que é isolado por o tema da vegetação que temos em Petrópolis. Niterói, igualmente. Estamos desenvolvendo todo um plano em conjunto com a Prefeitura de Niterói, todo um plano de manejo arbóreo para poder realmente diminuir os impactos que temos. Com a parte do norte, Cabo, Campos, Macaé, Rio das Ostras, também temos outros investimentos associados a melhorar a rede. No caso deles, é mais na parte de meia tensão, na pergunta que você fez, e os fios, e essa rede que há mais de 40 anos não sei. Então, esse é outro que está dentro de todos esses 6,1 bilhões de reais. Não? Então, na verdade, nós temos projetos e depois podemos até mostrar que para nós, a 66 municípios que temos, vai ser um canteiro de obra, não? Os 92 municípios, a Enel tem a concessão em 66 municípios. Não? E como você me fala da parte técnica, depois o Francisco vai falar da questão dos investimentos, né? Toda essa relação pública é contratualizada, tem um contrato, né, de concessão, ele vence agora. E eu dei uma estudada lá atrás, até porque eu milito nessa questão há 20 anos, né, em busca de procurar as melhorias, né, que se fizeram necessárias para poder melhorar a qualidade aqui no município. Então, a gente, lá atrás, eu vi que algumas cláusulas contratuais, alguns investimentos, né, algumas obras que teriam feito estavam atrasadas. Com esse investimento, a Enel consegue colocar em dia tudo aquilo que ela tem contratualizado, que é dever dela de cumprir no contrato, ela consegue, com esse investimento, estar atualizando essas questões e fazendo os investimentos necessários para fechar o contrato de maneira satisfatória para ambas partes? Na verdade, prefeito, o contrato nosso fecha agora em setembro. Uhum. Nós estamos, como comentava,
eu já estou falando do investimento para o triênio 25, 26, 27, mas a gente já está discutindo e revisando internamente o triênio que é 26, 27 e 28. Então, como foi comentado, nos próximos 6, 7 anos, minimamente, a previsão é manter o nível de investimento que estamos tendo para uma recuperação dessa rede, não? Quando a gente fala dos indicadores do contrato de concessão, Elias Gerais, nós cumprimos esses indicadores, tanto assim que em agosto do ano passado, a própria ANEEL recomendou para o Ministério para renovar o contrato de concessão da Enel Rio. E como falava Francesco, o importante, vou comentar um pouco diferente. E aí, como você fala um pouco da sua história, não? A Enel é, para mim, o quarto grupo multinacional que eu trabalho. Eu ia falar lá no finalzinho para vocês se apresentarem, né? Tá. E você vem, fala, né, estrangeiro, Francesco, aí eu falo, olha, se apresentem para a nossa audiência aqui, né? Aí então, você pode iniciar contando a sua história, que você veio da Venezuela, né? Exatamente, sou venezuelano, meu nome é José Salas. Na Venezuela trabalhei, desde que me formei em 1991 como engenheiro eletricista. Trabalhei em empresa que atendia o Estado. Meu estado é o Estado Sul, é um estado petroleiro. Representa mais de 50% do PIB do país. Um estado que dentro da Venezuela é um estado grande. E lá trabalhei em uma empresa que era capital misto, parte canadiense e parte do Estado. Então, foi o primeiro grupo multinacional com que trabalhei. Depois saí por temas políticos e tal. E fui a trabalhar, saí do mundo da eletricidade e fui a trabalhar em empresas na SAP, que era uma empresa alemã de software. Aí foi como quando vim para o Brasil, há 20 anos atrás, trabalhei para a SAP Brasil. Depois quis voltar de onde a minhas origens, então entrei na AS Eletropaulo. Então aí já foi a terceira multinacional. E depois a Eletropaulo foi comprada pela Enel. Mas aproveitando essa rápida contada da história, é que nesses diferentes grupos que eu trabalhei, trabalhando com os italianos, a aposta que eles fazem ao Brasil, eu não vi nem nos alemães quando era SAP, nem nos americanos quando era AS. É uma aposta. E eu falo que é uma aposta porque hoje, como negócio Enel Rio, ele não fecha a operação. Não fecha. É deficitário. É deficitário. E a Enel, em si, isso pode ver que nos últimos 3 anos, a Enel tem feito 2 aportes de capital, grandes aportes de capital na Enel Rio. Primeiro foi um aporte de 1,5 e depois foi um aporte de 1,8 bilhões. Qual que é o ponto negativo da Enel, do investimento da Enel no Brasil? É inadimplência? Qual que seria essa maior área de inadimplência? No caso do Rio, e não só para a Enel, não. Light passa também, por isso tenho muitos colegas, somos muito amigos da Light. A gente tem muitos amigos, né? E é verdade que o grande problema são as comunidades no Rio de Janeiro? Eu não vou falar que são as comunidades. O grande problema são as perdas de energia. E dentro das comunidades é onde temos esse maior problema. E ainda mais em aquelas comunidades que a gente chama, que tanto eles como nós chamamos de áreas de risco severo operacional. São comunidades que nós não conseguimos entrar. Então, para que você tenha uma ideia, no caso nosso, acho que no caso da Light é até maior. Eu não posso falar pela Light, mas no caso nosso, as perdas nossas, o que a gente tem nas áreas de risco é o 78% das perdas. Para que tenha uma ideia, isso representa anualmente 200 milhões de reais que temos em perdas. Que temos em perdas que não são reconhecidas, porque uma parte dessa perda que regulatoriamente é reconhecida na tarifa, mas isso chega a um limite. O resto disso, o que está acima disso, ele não é reconhecido, a gente perde diretamente.
isso representa para nós 200 milhões de reais ao ano. Para que tenha uma ideia, meu programa de manutenção de poda em todos os 66 municípios são uns 75 milhões. Ou seja, que eu perco quase 3 vezes meu programa de poda em um ano, com a parte de perda de energia. Então, esse é um dos grandes problemas que tanto nós quanto a Light tem. Eu acho que como sociedade, como falava Francesco, o setor público, as concessionárias e as comunidades, temos que nos sentar e encontrar uma solução. Porque não é um tema... pela Light passaram franceses, passaram espanhóis, passaram chilenos, brasileiros, entrou a CEMIG, que em teoria é uma das grandes empresas distribuidoras do Brasil, e teve que sair. Então, não é empresa. Igual que aqui na Enel Rio, não? Teve Ampla, teve Sergi. Então, é um tema que, como sociedade, temos que resolver. Mas, por isso eu falava, eu tenho certeza que a empresa onde trabalhava antes, que a Andrea, nossa representante da parte institucional, também trabalhava comigo, nós temos certeza que o americano não tinha feito esses investimentos que a Enel está fazendo. Só para a gente entender, para o brasileiro entender, para o carioca, para o fluminense entender, e para mim entender também, as pessoas vão perguntar, né? Já que gera esse prejuízo, né? E o porquê de continuar investindo? Qual que é a perspectiva? Qual que é a estratégia da Enel, né, com relação a isso, né? Porque a gente quer investir, quer ter o retorno, quer ter o lucro, claro, por isso que a gente investe. Mas quando acontece isso, né, no caso dessa fase da Enel de ter essa perda de 230 milhões, enfim, o que na sua visão, né, claro que talvez os sócios acionistas seriam mais indicados para responder, mas na sua visão, o que ainda torna o Brasil atrativo? Eu até falo que o Brasil é inquebrável, né? Se faz de tudo para quebrar o Brasil. Falo da questão política, né? São administrações desastrosas, né? Que vão endividando os municípios, os estados, o governo federal. A nossa dívida, né, está quase igualando ao PIB, né? Nós estamos quase devendo o mesmo que a gente arrecada por ano, que é bastante arriscado, né? Nós temos aí a nossa previdência à beira de um colapso, nosso sistema de correio, enfim, a gente tem várias questões, não vamos aqui partir para o campo político, né, mas é importante a gente saber, entender, procurar saber o que é a visão do investidor estrangeiro no Brasil. O que é algo para o futuro, é algo que a gente enxerga que pode melhorar, que eu acredito que vá melhorar, né? Sou brasileiro e não desisto nunca. Nós temos um país que tem fontes de riquezas, né, sem petróleo, ouro, prata, cobre, né, todos os metais preciosos, terras raras, né? E então claro que a gente acredita que uma hora a gente vai pegar um direcionamento onde isso tudo vai ser usado em benefício de criar uma economia forte, né? E a gente tem fé no Brasil, a gente acredita no Brasil, mas é sempre bom entender, né, como a gente precisa, né, nessa questão agora envolvendo os Estados Unidos, a Arábia Saudita, onde a gente vê a Bolsa crescendo, onde a gente vê o dólar caindo, onde a gente vê que possíveis investimentos vão vir para o Brasil, só para a gente entender, né, segundo a visão da Enel, que é essa grande empresa, né? Qual que é a visão? O que você acha que seria esse atrativo ainda, que os faz ter o desejo de continuar operando, né, essa concessionária aqui no país? Tá bom, perfeito. Como você mesmo falou, não? Acho que é uma resposta dos acionistas da Enel, mas eu acho que eu posso dar uma resposta como um profissional do setor elétrico e que já trabalhou em vários países e em várias organizações, não? Ao final, resumindo tudo o que você comentou, na verdade, a aposta que a Enel e um investidor faz no Brasil é a capacidade de produção do Brasil. Ou seja, você não vai encontrar em um país essa capacidade que tem para produzir com todos os recursos que tem. O tamanho. Eu lembro quando eu fiz o MBA em finanças aqui no Brasil, na FIA, lá em São Paulo, tinha um professor, tinha uma pessoa, um brasileiro,
que falou, perguntou para, não, mas Brasil, e falou, Brasil, Brasil, não serve e tal. E trouxe a comparação com Chile. Chile, no momento, estava... O professor, depois que ele terminou de falar, Chile? Você sabe o tamanho da economia do Chile? É o sudeste do São Paulo. De que tu está falando? Na economia, é o que se chama economia de escala. O Brasil tem uma escala que ninguém tem. Então, por exemplo, falamos Itália. Itália é o país completo. Quando nós tínhamos Goiás, Goiás era maior que Itália. A capacidade de produção e a capacidade que tem de crescimento do Brasil, você não vai encontrar em nenhum outro país. Então, em isso é que o investidor aposta. Com todos os problemas que tem, mas sabe o que tem o Brasil, os recursos que tem o Brasil, e tem recursos humanos também. Tem muito brasileiro preparado, se preparando, Sim. empreendedor. E eu que não sou brasileiro de nascimento, já sou brasileiro, já me naturalizei, vejo isso e falo isso para os brasileiros. Falando nisso, o Francisco, que já é cidadão brasileiro, vai ser cidadão paduano, vai receber um título, né, de cidadania paduana, nosso vereador Grande Macarrão honra, vai oferecer, grande vai virar cidadão paduano. Grande honra para mim. Então assim, não, realmente o investidor, o que está olhando isso. E outra parte, independentemente disso, se você vê, por exemplo, Estados Unidos, quantos furacões não tem, quanto tem Brasil, gente? Por muito evento climático que tem, mas que tem. Entendeu? Então, a capacidade de produção que tem este país, a capacidade de recursos humanos, o futuro que tem, é promissor. Temos que nos juntar para trabalhar juntos nisso, setor privado, setor público, a sociedade, para realmente aproveitar todo isso do que estamos falando. E em isso é que os investidores apostam no futuro. Para fechar essa questão técnica, o que você me diz do avanço, do crescimento, de quanto isso interfere, impacta, positivo, negativo, estou dizendo em relação à energia solar, né? Como a Eni enxerga, né, essas injeções cada dia mais crescentes, né, dessa fonte de energia, né, no sistema de distribuição de energia. Essa é uma pergunta super interessante, prefeito, porque muitas pessoas acham que por não ser uma empresa distribuidora, embora o grupo tem geração, tem comercialização, tem trading, então podem pensar que a parte do que estamos na área distribuidora somos contra isso, mas na verdade nós estamos convencidos e a Enel tem esse papel de querer ser protagonista no mundo da transição energética. Provavelmente muitos não sabem, a Enel foi uma das empresas que, quando começou e se focou na parte de geração, eu lembro que vendeu uma empresa, uma usina no Chile, que estava no auge da produção. E a vendeu porque era carvão. E ela estava fazendo o passo para ir a só energia renovável. E vendeu uma usina que todo mundo falou, uau, você vai vender essa usina? Porque eu acredito na transição energética para energias renováveis. E nós entendemos que dentro desses eventos climáticos que estão acontecendo, todo isso que está acontecendo, uma das soluções, além, você tem solução, eu vou colocar redes mais resilientes e tudo isso, mas uma solução é a geração distribuída. Porque, evidentemente, que com esses eventos climáticos, agora os problemas são maiores, então eu demoro mais em... Então, se eu tenho um bom sistema de geração distribuída, que consiga, por enquanto isso, consiga botar essa energia e as pessoas consumindo, cada cliente consumindo com sua pequena usina solar, por enquanto a gente está fazendo
o conserto da rede e tudo isso para voltar energia através da rede. Então, isso forma parte da possível solução. Nós acreditamos nisso. Evidentemente, tecnicamente tem que estar regulado, tem que estar bem organizado, porque e já algumas empresas começaram a ter o que chamam o famoso fluxo reverso, que isso nos impacta, porque então tem mais geração do que se está entregando, então começa a ter o fluxo reverso, e isso tecnicamente não tem impacto, mas nada que não tenha solução. Então, nós realmente acreditamos nisso, na transição energética, e dentro da estratégia do grupo ir para isso. Temos a certeza absoluta que nos próximos 10 anos nós vamos ter um sistema desregulado nisso. Vocês têm mais ou menos o dado de quanto circula nas redes de energia que vem das hidrelétricas, de quanto vem das energias de gás e quanto é produzido de energia solar? Vocês têm esses dados? Não tenho de memória nesse momento. Não, beleza. Uhum. Mas o que sim é importante, como no Brasil tem crescido tanto a energia eólica quanto a energia solar. Evidentemente, isso gera alguns problemas técnicos, muito mais associado ao tema da frequência, da estabilidade também. Então, temos que ter um equilíbrio entre a hidroelétrica, solar e a eólica, e até, porque não, aproveitar os recursos de gás que tem o país, principalmente no estado do Rio de Janeiro, não? E até a própria Angra, a parte de usina nuclear com as duas Angras que se tem, não? Então, eu acho que essa dieta tem que se trabalhar para poder equilibrar isso e não tenhamos somente energia eólica e energia solar, porque elas podem gerar uma descompensação em algum momento. Não sei se lembra, um dos últimos blackouts que tivemos foi associado porque se perdeu uma parte da parte hidroelétrica e estávamos gerando muito com eólica e solar, e aí tivemos esos desbalanços. Mas são questões técnicas que são facilmente resolvíveis. O importante é que não tem um país que tenha esse problema. E quando a seleção do 82, o problema era que você tinha jogadores demais. Então, esse é o problema hoje do Brasil. A capacidade... Quase nós tocamos de 2 pontos bem sensíveis. Não tinha Paulo Rossi. Política e futebol, né? Não tinha Paulo Rossi. Agradecer, né, pelas suas explicações aí, pelos seus esclarecimentos, que com certeza vão levar conhecimento ao nosso público, né? Francesco, italiano de onde? Chegou ao Brasil quando? Italiano do sul da Itália, região Calabria. Cheguei no Brasil para trabalhar e morar 5 anos atrás. E cheguei aqui como presidente da Leonardo, outra multinazionale italiana que atua no setor de aerospazio, defesa, segurança pública. Aqui no Brasil é muito conhecida para helicópteros Augusta, fabricante de helicóptero Augusta, tanque de guerra Centauro 2. Aqueles helicópteros que fazem o transporte para as plataformas de petróleo, né? Também. Helicópteros VIP di San Paolo, o W109, o W169, ma também o AW139, que é helicóptero padrão que transporta os técnicos da Macaé, da Maricá para as plataformas, o W139. É fabricante também de tanque de guerra, radares para a Marinha. Só que a primeira vez que eu fui aqui no Brasil fui de férias, e fui no 1995, porque o meu bisavô e 2 irmãos migraram no Brasil antes da Primeira Guerra Mundial. Eu fiz esse viagem para conhecer o Brasil. Na minha família se falava sempre de Brasil. Fui antes a Recife, por isso escolhi o mês errado, era Carnaval. Galo da Madrugada, Carnaval de Olinda, depois São Paulo, que a minha família tive como base principal da São Paulo. O meu tio foi também cônsul em São Paulo. E outra parte, Maceió, Fortaleza e Recife. Ma
morar e trabalhar só da 5 anos aqui no Rio. Isso sono italiano com coração carioca fluminense. Francisco, E sto na Enel da 1 anno, 3 meses. Ok, depois penso, novo grande desafio junto com o Salas. Mas é importante, e aí reconhecer, sempre falo, e você falou muito bem lá agora, quando estávamos no evento do lançamento da primeira pedra fundamental, não? Com a chegada do Francesco na Enel Rio, houve uma mudança 180 graus do ponto de vista de aproximação. E o relacionamento, eu falava sempre para ele, um homem que me falou, eu falei, cara, eu preciso me focar na área da operação. E eu preciso de alguém que se foque fortemente na área de aproximar com toda a parte, autoridade, clientes, que tenha isso. E eu acho que a mudança que nós temos, que nós internamente vemos de 1 ano e meio para cá é fenomenal. Porque o que está acontecendo, falando com o prefeito de Pádua, aconteceu com o prefeito de Angra, quando o Fernando Jordán era o prefeito de Angra, com o prefeito de Paraty, com o prefeito de Niterói, com o prefeito de São Gonçalo. A gente não conseguia falar com o prefeito de São Gonçalo, e agora quase que viramos, ele vai para nós, para a nossa base, nós vamos para ele. Então, e isso foi a partir realmente de toda essa mudança com a chegada do Francesco. A vera forza è o team, perché essa è a vera forza. Io agradeço Zé, mas eu também, para mim, fundamental o seu trabalho. Somos complementares, ma a grande forza non fu a minha chegada, foi de verdade esse team que temos muito integrado, de grande rispetto um do outro, un trabalho comprometido, un team comprometido, então é esse o ponto de força. Quindi sou eu que integro esse team, por isso. eu costumo falar que não basta ser bom, tem que se mostrar Não. ser bom, né? Claro. E é o que você acabou de sintetizar, é o que eu falei lá no nosso evento, né? O Francisco, ele trouxe uma nova cara para a Enel Rio de Janeiro, mudou o relacionamento com o poder público, né? Tem conseguido com maestria circular pelas várias classes da sociedade, né? Tendo todas são clientes da Enel, todos nós somos clientes Enel, e eu não podia ouvir falar na Enel, assim como muitos fluminenses, muitos cariocas, né? Por conta de você estar lá vendo a sua televisão, de falta luz, você perde o seu jogo, atrasa, a luz que falta, que estraga o mantimento, que dá o prejuízo no mercado, e nada vale. Claro que o principal é o produto, é o que chega na nossa casa, né? Mas o importante é ter esse relacionamento, né? A gente entender o passo a passo, a gente entender as dificuldades, a gente entender o quanto a gente vai ser atendido, né? O retorno, né? Isso é muito importante. Isso vale para qualquer esfera, seja para a esfera política, seja para a esfera comercial. E o Francisco trouxe esse novo relacionamento para ele, né? Falo que eu estou há 20 anos convivendo com a empresa, nessa batalha, né, como consumidor, como político da cidade, buscando, né, o investimento necessário, óbvio, né, o cumprimento do contrato, e a gente teve mais clareza, mais contato, mais uma perspectiva melhor quando vocês assumiram, quando o Francisco assumiu, quando começou a fazer esse relacionamento, quando recebe o município, quando recebe os representantes da sociedade, quando dá o retorno, quando mantém, né, quando faz a manutenção desse diálogo, desse convívio, né? A gente conversa praticamente todas as semanas, né? O Francisco atende os telefones, responde, né? Então isso é importante, porque a gente precisa passar, né, para a população, dar o feedback. Nem todo mundo tem condição de conhecer o Francisco, de conhecer o Salas, de entender, de saber o que está acontecendo, né? De qual será a solução, de quanto tempo eu tenho que esperar, né, para ter com qualidade aquilo que eu pago todo mês. Se eu atrasar, vem e é interrompido o fornecimento. Então, assim, isso é muito importante, particularmente falando, né, não agora aqui como gestor, né, mas como assim, nesse bate-papo aqui, eu posso
transpor para a população de Santo Antônio de Pádua, para a nossa audiência, que a Enel tomou uma nova direção. Esse relacionamento tem sido bem mais estreito, bem mais amigável, bem mais instrutivo, né? É a minha percepção enquanto consumidor. Sì, e outra cosa importante, come falou antes Zé, tivemos una troca da nossa cúpula mundial. O nosso CEO é uma pessoa que está apoiando muito, que acredita muito no Brasil, na estrategicità del suo paese. Salas falou de energia limpa, nós temos 54 usinas no Brasil, usinas de energia limpa, solar, fotovoltaica, hidrelétrica. Por isso é acreditar di verdade che nel suo paese meraviglioso, straordinario, con una matrice energetica gigante. Por isso stiamo tudo junto internamente come team integrato para dar uma resposta a nossos clientes, que é o nosso focus principal. Por isso, Francesco Sala, agradecer, né, pela presença de vocês aqui, inaugurando, né, o PodMax, a nossa primeiras presenças ilustres aqui, agradecer pelo carinho, pela atenção, né, e vou deixar aberto aqui para vocês darem um recado para a equipe de vocês, né, que ninguém faz nada se não tiver uma boa equipe. Eu pude ver hoje lá no nosso lançamento da nossa pedra fundamental, a gente direciona, a gente dá as ordens, coordena, mas tem alguém que vai lá e efetivamente né, faz acontecer. Então, que vocês possam deixar aí a última palavra para a população de Santo Antônio de Pádua, para o consumidor Enel, né, para a equipe de vocês, para a gente poder encerrar esse bate-papo. No, io oggi fizemos o evento da Pedra Fundamental na base operacional, porque, come commentei na minha fala, sem Zé, toda a equipe operacional que trabalha na ponta, come si fala, trabalha na rua com 365 dias, com a chuva, com a ventania, o sol. A gente pode falar, mas no final são o nosso ativo principal, os nossos eletricistas, os nossos colegas. Por isso, eu sempre agradeço Zé, agradeço toda a parte operacional. Claro, a empresa è fatta ripeto, di un'equipe, temos a parte istituzionale, a parte commerciale, e ripeto, un grande spirito che la gente sta costruendo con Zé è il suo spirito di team. Io sono giocatore di football, você sabe, vou convidar novamente para jogar no Maracanã quando vamos fazer a segunda edição da Partida do Coração. Para me è fondamentale, ripeto, lo spirito di team. Isso é que estamos construindo dia a dia. Não te cortando, mas falando de time, sei lá, no seu discurso falou que você não tinha time, né? Então eu estou te convidando aqui para você ser torcedor do nosso time do coração, Paduano Esporte Clube. Muito obrigado. Vou passar aqui as suas mãos o camisa Obrigado. 10, ó. Camisa 10 do Paduano. Muito obrigado. Grande honra para mim. Então, nos seus próximos discursos. Com o Zé, junto com você, no jogo. Então, nos seus próximos discursos, nas suas próximas falas, você, eu tenho o time do coração, Paduano Esporte Clube. Você sabe que, come italiano, sou triste porque a Coppa do Mundo esse ano, se não acontece um milagre, vou torcer para o Brasil. Opa! Mas agradeço muito. Ripeto, o sport. Obrigado. Tá bom. Sport. O Salas não vai ficar. O Salas vai dividir agora, mas depois ele vai receber dele. Também tem um coro da Itália aqui. Dele eu vou botar camisa 9, hein? Não, mas é um atacante. Muito obrigado, muito obrigado. E por isso estou dizendo um agradecimento a nossa equipe, antes de tudo, nossos eletricistas, equipe di campo, con tutta l'equipe che garante il servizio. Per la popolazione di Padua, ovviamente, ripeto, per noi il focus principale sono i nostri clienti, i nostri consumatori, che sia grandi clienti, che sia pequeno cliente, o cliente per noi è sacro, è il nostro foco principale. Por isso eu posso dizer que sinto muito para trastorno que a gente tive, mas posso garantir que temos tudo para melhorar o serviço, entregar um serviço cada vez mais de qualità. Esse é um compromesso che io mi assumo come presidente, Zé come direttore tecnico, todo mundo está trabalhando para melhorar, porque, ripeto,
Enel Rio quer ser parceiro da Prefeitura di Sant'Antonio di Padua in esso grande desafio, che è il desenvolvimento economico, sociale, culturale, ecosustentável di una regione muito importante do estado do Rio. Um estado maravilhoso. Obrigado. Bem, prefeito, acho que, assim como falei da transformação que está tendo a empresa desde a chegada do Francesco, e de todo, e Francesco também ressaltou com a chegada dessa nova cúpula no grupo, que evidentemente focou muito investimento para a parte da distribuição, e veio todo esse compromisso. Tem outro processo de transformação que está acontecendo na Enel, é que nós estamos mudando nosso modelo operacional. Nós tínhamos um modelo terceirizado, mais de 99%, e nós estamos, no caso do Rio, estamos fechando este ano já com 100% da nossa força de trabalho primarizada na parte da atendimento emergencial, manutenção, poda de árvore, linha viva e perdas. Em esses, começamos em 2022, exatamente com a base noroeste, começando por Pado e Itaperuna. E este ano estamos fechando já com, estaria entrando Lagos, está faltando Petrópolis e Teresópolis, e Magé, que são as que nos estão faltando. Com isso estaríamos chegando a mais de 2.600 eletricistas contratados, 30% desses eletricistas saindo das nossas escolas. Parte desses eletricistas saindo das escolas são mulheres. Temos hoje mais de 40 mulheres saídas da nossa escola e que hoje estão formando parte do nosso quadro de eletricista, em manutenção, em atendimento, em perdas. E estamos também com um projeto de preparação do que a gente chama de soldado cidadão, onde assim que eles acabam seu período de serviço militar, para se insertar na sociedade civil, nós estamos em conjunto com o Exército Brasileiro com um programa de treinamento e formação para eletricistas e depois são contratados. Então, toda essa transformação, o que nós falamos com eles e que hoje parte da minha fala dentro do evento era que nós temos que estar claro que nosso principal objetivo não somos postes, não somos transformadores, não, é a dignidade que nós levamos às comunidades que atendemos. Esse tem que ser nosso principal objetivo. E acho que essa é uma grande diferença de quando tínhamos um modelo terceirizado ou um modelo primarizado, que todos entendemos que esse cliente é quem finalmente paga o salário de todos nós. Não é a Enel Itália, não. É o cliente que, ao final de contas, ele escolhe, todo mês, ele tem a escolha de pagar sua conta de luz. Então, para esse cliente que nós temos que trabalhar. E por isso esse tem que ser nosso principal objetivo. Então, para o nosso cliente de Santo Antônio de Pádua e noroeste do estado, é o nosso compromisso realmente de entendendo que eles são os que finalmente são nossos verdadeiros donos e são nossos verdadeiros chefes, para eles que nós temos que devolver todo esse trabalho e a ideia, e com isso a responsabilidade de melhorar a qualidade do serviço que a gente entrega para eles. Salas, agradecemos uma vez, obrigado aí por estar participando do nosso Podmax. Meu amigo Francesco, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Gente.